aqui uma repórter. Quando bate na porta repórter, a gente abre imediatamente, tem notícia chegando. É a Letícia Casado conosco ao vivo. E tem uma reportagem muito interessante da Letícia hoje na nossa página do UOL e que traz a repercussão de uma decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou uma resolução que determina que as redes sociais removam conteúdos sabidamente inverídicos, mesmo sem decisão judicial prévia, né? Uma regra aprovada pelo TSE que responsabiliza as plataformas para tomarem medidas que impeçam ou reduzam circulação de conteúdo sabidamente falso ou gravemente descontextualizado. Bom, isso é uma decisão. Teve uma outra decisão muito interessante, que é justamente essa que a Letícia Casado se debruça, que é a questão do uso de deepfakes e de inteligência artificial nas eleições municipais desse ano. Estamos em 2024, a gente tem falado muito da repercussão das eleições passadas, mas todos de olho no que será as eleições municipais deste ano, e a movimentação política para ela é muito grande. E aí veio essa decisão sobre a inteligência artificial e as deepfakes. E a Letícia ouviu especialistas de direito eleitoral sobre isso e está aqui conosco ao vivo. Olá, Letícia! Bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News mais uma vez. Bom dia, Fabiola. Pois é, o pessoal que trabalha com direito eleitoral, que acompanha de perto as decisões da Corte, fala o seguinte: olha, é importante essa decisão que o TSE tomou nessa semana, mas isso não é o suficiente para resolver o problema em relação a deepfake, alteração de voz e vídeo nas eleições. Por quê? Eles apontam basicamente três pontos. O primeiro é que essas ferramentas de inteligência artificial, elas democratizaram o acesso para todo mundo. Então, antes, um trabalho que seria feito por um profissional especializado em internet, um designer gráfico, designer web, por exemplo, agora pode ser feito por qualquer um. Isso pode provocar uma avalanche de informação distorcida, com a cara, a voz de um determinado candidato. Então, mais gente fazendo vai provocar uma dificuldade maior em controlar esse tipo de conteúdo. Segundo lugar, eles falam sobre a sofisticação da mentira, vamos usar esse termo. Porque quando uma pessoa altera, por exemplo, a voz e a imagem de um candidato, e esse vídeo se espalha de maneira a viralizar, que seja no WhatsApp, por exemplo, isso traz para dentro do eleitor, na cabeça do eleitor, uma ideia de que aquilo é real. E fica muito mais forte, essa mentira mais sofisticada, deixa mais forte essa ideia dentro da cabeça do eleitor. Como é que você desconvence o eleitor disso? Como é que você muda a cabeça dele depois que ele já tiver abraçado aquela ideia? Então, que isso também vai ser um novo fator que vai trazer novas dificuldades para as campanhas eleitorais. Em terceiro lugar, eles falam o seguinte: olha, os algoritmos nas redes sociais, eles tendem a manter aquele tipo de conteúdo. Então, se há uma alteração de imagem de um determinado candidato e ele começa a reproduzir aquilo, é possível que venha, por exemplo, no YouTube, muita gente comentando sobre aquele vídeo, ainda que o vídeo seja falso. A velocidade com que isso vai se espalhar vai ser muito maior, em maior quantidade também. E o tempo da justiça nem sempre é o mesmo tempo das campanhas eleitorais. Então, que, de fato, apesar dessa resolução ser um avanço positivo, ainda assim é possível que haja um grande problema em relação à inteligência artificial no pleito de 2024. E isso é a principal preocupação do pessoal na política. Eu achei muito interessante na sua reportagem, até se a gente puder colocar aqui no telão, quando você conversa com o advogado Ricardo Penteado, e ele até diz, poxa, é um bom sinal do tribunal, né, ter essa preocupação, a gente sabe o quanto isso pode interferir. Mas uma coisa é, né, a propaganda oficial do rádio e da TV, se algum partido ousar em fazer isso, né, uma deepfake, a usar a inteligência artificial, aí já é muito, né, descarado demais. Ele diz aqui que a questão é a propaganda guerrilheira. Me chamou a atenção isso, né, Letícia? A propaganda guerrilheira, que é aquela que espalha as pequenas notícias em grupos determinados, e essa influencia muita gente, né? Que é o que a gente recebe no Zap Zap, que é o que a gente vê por aí. Então, quer dizer, o que eles dizem é que, assim, esse controle vai ser impossível, não é isso, um pouco? Exatamente isso, Fabiola. E é importante, esse ponto que você destacou é justamente o cerne de tudo.
Porque ainda que a propaganda oficial você consiga controlar, como é que você vai controlar aquela notícia, aquele vídeo falso que está circulando ali nos grupos, que está sendo falado na feira do lado de casa, enfim. É exatamente esse o problema que vai ser difícil para o universo da política controlar esse ano. Reportagem trouxe a fala do ex-ministro do TSE, né, o Tarcísio Vieira, e ele diz: o cenário que se avizinha é bastante desafiador. Bom, estamos prontas, né, Letícia, para encarar esse cenário desafiador, eleições 2024. A Letícia, como repórter de política, estará presente nessa cobertura. Um beijo para você, obrigada por estar aqui. A Letícia foi mais uma que eu conheci pessoalmente em Brasília, fui lá na redação, uma honra ter conhecido você pessoalmente. Um beijo e manda um beijo para toda a turma aí. Obrigada, Fabiola. Outro, muito prazer em te ver pessoalmente também. Tchauzinho. Letícia Casado, que é da turma da Carla Araújo, lá em Brasília. Muito legal, uma equipe 10 ali de repórteres. Ela, Aguirre Talento, Felipe, nossa, tantos outros, nem vou citar todos aqui que eu vou esquecer alguns. Uma equipe incrível que tem feito um trabalho muito bom em Brasília. E essa reportagem, né? Josias e Saca estão aí comigo ainda, estão. Eu acho muito interessante, né, o Sakamoto, você que acompanha, estuda bastante também sobre essa questão das redes sociais. A gente vê que é bem essa fala do advogado que está na matéria da Letícia. A intenção é boa, né? Ela é importante de ser tomada, no entanto, impossível o controle disso, porque todo mundo usa isso nas redes sociais, né? Você acha que vai ser possível controlar isso nas redes? Não, é um ato. O Tribunal Superior Eleitoral acerta, né, em proibir, só que a gente já pode dizer logo de cara que isso já fracassou, né? Ou seja, a tentativa de evitar que isso aconteça já fracassou. Eu já faz um tempo, eu dou, inclusive, para meus alunos de jornalismo, né? Tem um semestre que eu discuto só ferramentas de inteligência artificial generativa, de texto, de vídeo, de imagem, de som, né? E o que a gente dá para falar, basicamente, e discute inclusive a questão ética envolvendo por trás de tudo isso, né? Coisa que nas eleições passa ao largo. É até, na verdade, bobo imaginar que uma campanha iria, por ela própria, produzir alguma peça negativa. Não precisa, Fabiola, eu vou dizer até mais, não precisaria nem a campanha utilizar isso, pagar um terceiro, um laranja para fazer isso, não precisa. A quantidade de seguidores de um candidato ou de outro, ainda mais em eleições extremamente polarizadas, por conta própria já vai produzir uma quantidade muito grande de conteúdo falso, né? Um conteúdo de vídeo, né? De um candidato falando uma coisa que ele nunca disse, ou um som dizendo algo que ele nunca diria. Isso aí vai surgir e não precisa nem o candidato adversário pedir para sua tropa fazer isso. Isso vai ocorrer. É baratíssimo fazer, é muito fácil fazer, sabe? A tecnologia baratizou, a tecnologia está acessível. Tem algumas tecnologias de generativo de imagem, produção de imagem a partir de comando de texto, como os das ferramentas da Adobe, em que você tem uma espécie de uma marca d'água digital, em que aparece que aquilo foi uma questão manipulada por inteligência artificial. Outras plataformas também usam a mesma coisa, em que você sabe que uma imagem com som, você tem uma marca digital lá dentro, um DNA digital que você consegue verificar e falar, isso aqui foi criado a partir de inteligência artificial por plataformas generativas a partir do zero. Só que tem muita coisa que não. Tem muito programa que circula que não, na Deep Web que não. Você tem programas que despem a pessoa, deixam a pessoa nua. Você tem programas que pegam e gravam, através da gravação do uso de vídeos de uma pessoa, ele aprende como a pessoa fala e coloca. Ah, mas dá para descobrir, porque não, os bons programas já tá muito difícil descobrir. Muito difícil descobrir, né? Então, o que acontece? Vai ser, essa eleição é o quê? É o grande treino do inferno que vai ser 2026. Porque se a tecnologia já está já acessível agora, em 2024, em 2026 vai estar ainda mais, vai ser o inferno. E olha, eu vou além. Não é só a tecnologia utilizando para produzir material para atacar o outro candidato. Não. Vai ter candidato que vai produzir material, né, para elogiar a si mesmo. Como? Você pega um candidato,
coloca a imagem dele lá e enche, duplica, triplica, quadriplica, né, a quantidade de pessoas que foram no comício. E aí você distribui aquela imagem mostrando, olha como o povo está com tal pessoa. Isso é muito fácil. O povo não é foto parada, não é vídeo, são pessoas. Você coloca foto de multidão naquele lá e a pessoa distribui, né? Ou algum aliado distribui e fala: olha, isso aqui é a verdade, olha só como ele é querido. Você está entendendo? Não é só o ataque negativo, é o positivo. E olha, e uma última coisa: a gente fica preocupado com imagem, com som e com vídeo, mas o texto também. Uma boa fake news para poder rodar e para poder viralizar, ela precisa ter uma linguagem que é jornalística, né? Que ela está emulando uma notícia jornalística, e ela precisa ter o quê? Uma qualidade de texto. Se você vê um texto cheio de erro de português, você fala, pô, isso aqui é mal feito, isso aqui é fake. E inteligência artificial de texto, como o chat GPT, está sendo usado sistematicamente para produzir fake news de melhor qualidade de texto para circular em redes sociais e em aplicativos de mensagens. O cenário que nos espera em outubro de 2024, a antessala do inferno. O inferno vai ser outubro de 2026. Ai, Sakamoto, fiquei até com medo. Gente, vai ser nesse nível. Você tá achando que vai ser pesado nesse grau? Você também, Josias, acha que vai ser algo super difícil de a gente conseguir punir, inclusive, né? Porque eu acho que é nesse ponto, né? Vai ser difícil porque as campanhas vão terceirizar o conteúdo criminoso, né? Não precisam fazer. Elas podem mandar que seja feito, né? E é por isso que o TSE está tentando impor às plataformas a responsabilidade por retirar do ar o conteúdo tóxico por conta própria. Algo que, sabemos todos, também não acontece, também não funciona, que a monetização do crime proporciona grandes lucros às plataformas, né? Tanto essa tentativa, Fabíola, de fixar regras faz parte de um esforço da Justiça Eleitoral de se equipar para inibir o crime pelo medo e para impor punições a posteriori. As transgressões ocorrerão. E é preciso realçar, Fabíola, para você falar bem rapidamente, de novo, o Congresso Nacional está se omitindo nesse debate, né? Existe um projeto de lei apresentado pelo presidente do Congresso Nacional, do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, que justamente regulamenta a utilização da inteligência artificial, não só nas campanhas, mas de maneira geral, né? E está lá esse projeto. Agora, como o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou, aí eles estão correndo para ver se conseguem votar rapidamente esse projeto do Rodrigo Pacheco. Também o Arthur Lira diz ter preocupações com isso, mas não aprovam coisa nenhuma, como não aprovaram também aquela regulamentação mais ampla das redes sociais, que está lá emperrada na Câmara dos Deputados, né? Então, é muito impressionante como o Congresso brasileiro se omite nessa matéria, né? Você assiste avanços fora do país, mas aqui no Brasil é impressionante a omissão de deputados e senadores em relação a tudo isso.